No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a mais nova minissérie do streaming Hulu, mas chegou aqui no Brasil pelo streaming do Star Plus. A minissérie já chegou cercada de várias polêmicas e você vai entender tudo nesse vídeo aqui. Eu tô falando da minissérie Mike, Além de Tyson. Mas antes, claro, se você não for inscrito no canal ainda, não deixe de se inscrever. Eu falo muito sobre filmes, sobre série, e se você puder deixar o like também já me ajuda bastante. A minissérie que está sendo lançada semanalmente toda quinta-feira lá no Star Plus é dirigida e escrita pelo Steven Rogers, que foi o mesmo roteirista do filme Eutônia, que é um filmaço. E os episódios da minissérie chegam a no máximo meia hora, ou seja, super rapidinho você consegue assistir. E pra quem não sabe, ela conta a história do Mike Tyson, que é um ex-lutador de boxe americano extremamente famoso e lendário para o esporte. O Mike teve uma vida gloriosa no mundo do boxe, mas também teve a sua vida pessoal muito marcada por várias polêmicas. Eu particularmente não conhecia a fundo a história do ex-lutador, mas na minissérie você já consegue saber com mais detalhes sobre a vida dele. Isso porque logo no primeiro episódio a gente acompanha a infância do Mike Tyson num bairro extremamente violento e racista. O Mike era um garotinho gordo e extremamente desengonçado, o que permitia com que as pessoas batessem nele com muita frequência. E foi aí que ele aprendeu a se defender. Então é o momento que lá na pré-adolescência o Mike passa a ser um delinquente e começa a roubar, se envolver com gangues e tudo mais, e é quando ele vai preso. E é aí que lá na cadeia ele começa a treinar boxe e chama a atenção de um treinador muito experiente. E é aí que a vida do Mike toma um outro rumo quando ele decide ir pro boxe. O que mais me chamou a atenção nesses dois primeiros episódios que eu assisti da série, lembrando que esse vídeo tá saindo antes do lançamento do terceiro episódio, foi a dinâmica e como a história é contada. Isso porque na narrativa o Mike sempre quebra a quarta parede, ou seja, ele sempre conta a história pra gente. Isso porque a história é dividida em dois momentos. O passado, que a gente vai acabar conhecendo, a infância, a adolescência do Mike, e o presente, do qual ele tá numa espécie ali de palestra, falando, contando sobre a sua vida. Ao mesmo tempo que ele conta pro público que tá assistindo ele conta pra nós que estamos vendo a série. E tudo isso com um texto bastante divertido, em alguns momentos de até comédia. E não só o Mike do presente quebra essa quarta parede, quanto também os Mikes do passado, tanto ele criança, adolescente e tudo mais. Algumas cenas em câmera lenta e alguns movimentos de câmera me lembraram muito a série Euforia. Eu acredito muito que essa minissérie bebeu muito da fonte da série lá da HBO. A minissérie também aproveita para falar sobre o racismo nos Estados Unidos naquela época, principalmente no esporte, sobre a violência dos bairros e tudo mais, e claro, sobre a relação conturbada que o Mike Tyson teve com a sua mãe. E vemos também o refúgio que o Mike encontrou no seu treinador, que ele enxerga como o seu pai. O treinador é o Cuz, interpretado pelo Harvey Keitel, que tá assim irreconhecível nesse papel. Já quem interpreta o Mike na vida adulta é o Trevante Rhodes, que fez Moonlight, e ele está ótimo no papel. Ele se assemelha muito ao Mike Tyson fisicamente, e ele tem atuações assim muito boas até o momento em que eu vi. A minha crítica fica mesmo para o ator que fez o Mike Tyson quando era adolescente. Isso porque o Mike sempre foi muito grande, muito desenvolvido para sua idade, só que eles pegaram um ator já muito mais velho para interpretar um garoto de 13, 14 anos, o que na minha cabeça era impossível uma criança ser daquele tamanho e daquele jeito. Sem falar na entrega do ator, que não foi muito boa nos momentos que precisou de bastante drama. Então eu senti realmente que a atuação dele nesse período não foi muito boa. Mas fora isso, a minissérie começa com um ritmo muito bom. Você pode até não gostar do esporte, não gostar do boxe, mas é muito interessante saber dos bastidores, saber como Mike Tyson se preparou, né? E como foi a vida pessoal dele, a infância, que é cercada de polêmicas e de coisas super interessantes. Tem um momento em que ele morde a orelha do seu adversário, e isso ficou muito famoso, talvez seja o ponto mais famoso aí na carreira
carreira do Mike Tyson. Isso é mencionado logo no começo ali do primeiro episódio, mas acredito que vai ser trabalhado depois, porque isso vai ter um reflexo muito grande na sua carreira. Mas agora falando da polêmica que eu mencionei lá no começo do vídeo, o Mike Tyson está acusando a Hulu de contar a sua história sem a sua permissão. Ele até chamou a produção da minissérie de mentalidade escravocrata porque está lucrando em cima de uma história de vida de uma pessoa negra sem pagar nenhum real. Ele disse que a Hulu não procurou ele em nenhum momento e tampouco pagou pela sua história ou pela sua imagem. E ainda por cima, a produção procurou o Dana White, que é o presidente da UFC, para contar um pouco mais sobre a história do Mike Tyson, porém ele recusou e isso tudo deixou o Mike furioso. A Hulu, por outro lado, respondeu que não procurou o ex-lutador de boxe porque queria uma história imparcial. Mas confesso que eu acredito que dava para procurar um meio termo aí de, pelo menos, acreditar, ou enfim, você tá falando sobre a história do cara, não custa nada ter uma boa relação, né, com o ex-lutador. Nisso não aconteceu e o Mike realmente está muito furioso com o rumo da história. Inclusive ele fala que muitas coisas que acontecem na história não são verdadeiras, mas até aí a gente não sabe quem tá falando a verdade. Bom, eu acho que independente da polêmica, a minissérie tem uma qualidade muito boa. Eu acho que vale a pena você ir lá conferir. E eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso. Deixem aqui nos comentários. Falem também se vocês já começaram a assistir a minissérie. Se vocês quiserem um outro vídeo falando sobre a minissérie como um todo, depois que os episódios saírem, lembrando que são 8 episódios ao todo, deixem aqui nos comentários. A minissérie ainda vai focar bastante na ascensão do lutador, em como ele se tornou esse ícone aí da cultura pop. Vai falar também sobre a mordida na orelha, né, que como eu falei, repercutiu muito na sua carreira. E é isso, estou muito curioso para ver o rumo dessa história. Como eu falei, deixa o like que já me ajuda bastante. Compartilha para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima. Tchau!